Amém, irmãos? Vamos, então, dar continuidade aos nossos estudos no Evangelho de Mateus, né? Ficamos aí 2 semanas, né, praticamente, sem o nosso estudo. E hoje nós vamos dar continuidade, então, em tudo que nós já vimos, ou melhor, de onde nós paramos, né? Que foi no capítulo 24. Então abra aí a sua Bíblia, já no capítulo 24 de Mateus, para que nós possamos dar início no nosso estudo de hoje. O capítulo 24 aí de Mateus é um capítulo bastante conhecido, né, da maioria de nós, de todos nós, porque é um capítulo onde Jesus ele dá uma ênfase maior na questão do final dos tempos, né? De como será o final dos tempos. É o sermão profético de Jesus. E em torno desse sermão há bastante controvérsia, há bastante interpretações, né, distintas umas das outras. Nós já tivemos a oportunidade aqui de estudar o livro de Apocalipse, né, todo. E quando nós estudamos ali o livro de Apocalipse, nós demos uma certa ênfase em cada posição, né, da escatologia, em cada pensamento, em cada ideia. Hoje o nosso objetivo não é esse, tá? Nosso objetivo hoje é falar acerca daquilo que Jesus falou aqui para os discípulos, aquilo que ele ensinou, aquilo que ele tem nos ensinado, e tendo a certeza de que tudo continua sendo muito vivo, muito real para os nossos dias. Amém? Irmãos, nós não vamos ler aí os versículos em sequência, como nós estamos acostumados. Nós vamos fazer um pouco diferente, por ser um texto um pouco maior, né, um pouco mais pesado, um pouco mais complexo. Nós vamos aos poucos aí lendo alguns versículos, não vamos ler na sequência. Eu tentei dividir o estudo aqui por tema, né, e não na sequência dos versículos, para ficar um pouco mais fácil da gente entender. Então deixa sua Bíblia aberta aí, no capítulo 24, que nós vamos lendo. Bom, como eu disse, esse aqui é um dos temas, né, mais debatidos e infelizmente também mais distorcidos da Bíblia, né? Há pessoas que dizem que Jesus não vai voltar. Outras pessoas tentam definir datas, né, estipular um período, quando vai ser, fazem contas, né, e tentam identificar o que está acontecendo no mundo, as profecias, e interpretam a sua maneira para chegar numa data, mas nunca conseguiram, né? E há também aqueles que dizem que creem que Jesus irá voltar, mas que vivem as suas vidas como se isso nunca fosse acontecer, né? E é com base nisso então que nós vamos estudar aqui o texto de Mateus, buscando compreender um pouco aí do que Jesus ensinou. Vamos ler os 2 primeiros versículos aí para nós darmos início. Mateus 24, 1 e 2, diz assim: Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Bom, depois do último discurso de Jesus no templo, né, ele se retira então agora para não mais voltar para aquele lugar. E esse é um detalhe importante, porque o templo deveria ser o centro da verdadeira adoração, mas ele havia sido corrompido pela liderança religiosa da época. Como já havia dito, né? Eis que a casa de vocês ficará deserta. Jesus diz isso no capítulo anterior, no capítulo 23. Mas os discípulos, né, sendo eles galileus e frequentadores ocasionais ali, esporádicos, né, de Jerusalém, eles iam mais nos períodos de festa, né? Eles ficavam encantados, né, com a beleza, com a grandiosidade do templo, porque, irmãos, era um monumento espetacular.
né? O templo ali, ele havia sido reformado por Herodes o Grande, e ele era considerado um dos edifícios mais bonitos do primeiro século. Tem um ditado popular da época que diz assim: quem nunca viu o templo de Herodes, nunca viu um edifício verdadeiramente majestoso. Tão bonito que era esse templo, né? Esse lugar. Só que enquanto os discípulos estavam ali admirados, né, pela beleza física do templo, Jesus, ele enxergava, ele via algo completamente diferente. Ele sabia que toda aquela beleza daquela estrutura escondia uma realidade espiritual morta, falida. Por causa disso que Jesus declara que não ficaria ali pedra sobre pedra. Nada daquele edifício grandioso, imponente, luxuoso, não sobraria nada. E de fato isso aconteceu, né? Com a invasão militar romana lá em Jerusalém, no ano 70, cerca de 40 anos depois dessa palavra de Jesus, nada mais restava ali. Só que mais significativo do que essa destruição física do templo é saber que quando Deus se retira, não há templo, não há tradição, não há absolutamente nada que possa permanecer de pé. Esse é o significado aqui. Quando Jesus sai do templo para não mais voltar ali para dentro, é quando ele diz que não sobraria mais pedra sobre pedra. Ele estava falando sobre a estrutura física, sim, mas ele estava falando algo muito mais profundo. O que permanece, irmãos, é a palavra do Senhor, e é o cumprimento de tudo que ele faz, de tudo que ele fala, dos seus propósitos. Versículo 3. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele e em particular lhe pediram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. Os discípulos queriam saber duas coisas: quando não sobraria pedra sobre pedra, como Jesus acabou de falar, e quando e quais seriam os sinais da sua vinda, né? Só que Jesus, ele responde aqui de uma forma demonstrando que as duas profecias aqui estavam interligadas, tanto a destruição de Jerusalém como a segunda vinda dele, né? Tudo isso se culminava na consumação dos séculos. Jesus estava falando de algo maior, não só da estrutura física de Jerusalém, nunca se esqueça disso. A queda do templo ali não é apenas esse evento histórico isolado que está registrado na história da humanidade. A queda do templo, de acordo com aquilo que Jesus estava querendo dizer, era um sinal de algo que estaria por vir, de algo que ainda vai acontecer. É um sinal do fim dos tempos. Jesus, ele anuncia a destruição do templo de Jerusalém como um símbolo de uma grande destruição que ainda haveria de vir. Então, da mesma forma como o templo seria julgado ali por causa da infidelidade do povo e dos seus líderes, né? O mundo também vai enfrentar esse juízo no dia do juízo final, né? Quando Jesus voltar para buscar o seu povo. A construção do templo havia levado 46 anos para ser finalizada. E o templo, como eu disse, ele representava o centro espiritual de Israel, o centro religioso de Israel. Só que Jesus diz que não só o templo seria destruído, mas também a própria cidade de Jerusalém, e que o povo seria espalhado entre as nações. Ele diz isso lá em Lucas capítulo 21. E diante disso, irmãos, os discípulos, eles levantaram 3 questões sobre o futuro, que curiosamente Jesus, ele opta por responder numa ordem contrária, né? Eles queriam saber qual seria o final do fim do mundo, né? O final dos tempos. Eles queriam saber qual seria o sinal da vinda de Jesus, e eles queriam saber quando essas coisas aconteceriam. Então, por uma questão aqui didática, né, para facilitar a nossa compreensão, eu organizei, como eu disse, por temas, tá? E não seguindo a ordem exata dos versículos, certo? Então, primeiro nós vamos aqui falar sobre os sinais da segunda vinda de Jesus. No versículo 14, alguns sinais revelam
a graça de Deus. Diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Jesus diz que o evangelho do reino será anunciado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O evangelho do reino, irmãos, nada mais é do que a boa notícia de que Deus reina, de que Ele é soberano, de que o reino chegou na pessoa e na obra de Cristo. Este é o evangelho do reino. Isso revela que antes do juízo final, Deus manifesta a sua graça à humanidade, para que as pessoas de toda tribo, raça, língua e nação sejam salvos. Este evangelho do reino, este evangelho que anuncia a pessoa de Cristo como a manifestação do Deus soberano que reina sobre o céu, sobre a terra, é este evangelho que será pregado, anunciado a toda língua, todo povo, toda a nação, toda tribo. Então, irmãos, isso já nos ensina que a igreja não deve apenas aguardar que esse dia chegue. Nós devemos viver as nossas vidas empenhados na propagação desse evangelho, até que o grande dia chegue. Segundo a Pedro, capítulo 3, versículo 12, diz: esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Esse apressar a vinda do dia de Deus não significa que nós temos poder de acelerar o processo, não. Significa que nós podemos participar de forma ativa para que esse dia chegue. Quando nós estamos parados, esperando o tempo passar, nós temos a sensação de que o tempo demora mais para passar, não é verdade? Agora, quando nós estamos empenhados em alguma tarefa, fazendo alguma coisa, nós temos a sensação de que o tempo passou depressa. Mas na verdade o tempo levou o mesmo tempo para passar. Nós aqui estávamos empenhados com algo, trabalhando em cima de alguma coisa, e aí parece que o tempo passou rápido. Isso significa apressar a vinda do Senhor. Se nós trabalharmos na obra, se nós dedicarmos a nossa vida a pregar o evangelho, a expandir o reino, a anunciar as boas novas da salvação, chegará o dia num piscar de olhos. Agora, se nós passarmos a nossa vida cristã, acumulando esse conhecimento que hoje nós temos, sendo cheios e ministrados, mas ficarmos apáticos, ficarmos estagnados, ficarmos acomodados onde nós estamos, é quando nós começamos a enxergar problema em tudo. Quando nós achamos que o pastor já não é tão bom, que a liderança já não serve, que essa igreja já não tem mais a minha cara. E aí nós começamos a procurar um monte de circunstâncias ao nosso redor e faz parecer que nós não estamos saindo do lugar. Se envolva com o ministério, se envolva com o reino, para você ver como as coisas vão andar, vão caminhar. De um jeito ou de outro, irmãos, vai acontecer. E é interessante nós vermos que a própria história das missões comprova que o evangelho tem avançado, né? O evangelho ele vem avançando desde o Oriente para o Ocidente. No século I, o apóstolo Paulo, ele é esse grande missionário, que passou a sua vida, que dedicou o seu ministério ali a plantar igrejas na região ali da Galácia, da Macedônia, de Acaia e da Ásia Menor. Foi ele quem fez com que o evangelho se espalhasse e atingisse áreas dominadas pelo paganismo. No período seguinte, entre os anos 100 e 303, desde a morte de João até o reinado de Constantino, a igreja ela continuava enfrentando várias perseguições. E mais de 164 mil cristãos foram mortos e enterrados em Roma. Mesmo assim, o evangelho continuou a se espalhar. Nós estamos aqui hoje.
Hoje nós temos a tecnologia, né, meios de comunicação modernos, as redes sociais, tudo isso ao nosso dispor para trabalhar nessa mesma missão. Bíblias estão sendo traduzidas para novos idiomas que nunca foram, missionários continuam sendo levantados e enviados, o Evangelho continua alcançando lugares que antes ele nunca alcançou. Tudo isso nos lembra que a igreja pode e deve viver de maneira comprometida com essa missão, trabalhando para o dia da vinda de Cristo, proclamando fielmente o Evangelho do Reino. Irmãos, os apóstolos, eles poderiam ter ficado quietos, eles poderiam ter sentado ali entre eles, compartilhado o Evangelho entre eles, mas só, para não arrumar problema com ninguém. E nós então não teríamos sido atingidos, mas eles sabiam qual era a missão. O Evangelho precisava avançar para que o dia do Senhor viesse. O segundo sinal que eles gostariam de saber eram sinais que indicam a oposição a Deus. Jesus cita 4 coisas que revelam a oposição do homem a Deus e ao seu povo nos últimos tempos, aí no decorrer do capítulo. Primeiro, ele vai falar sobre a grande tribulação. Vamos ler alguns versículos, versículos 9 e 10, depois o 21 e o 22. Diz assim: vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Versículo 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nunca jamais haverá. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Aqui, irmãos, Jesus deixa claro que antes da sua segunda vinda haverá um período de profunda angústia, de sofrimento, de dor, de morte. Ele diz que haverá perseguição vinda de fora e traição surgindo de dentro. Ele está falando sobre a igreja, fora e dentro da igreja. A destruição lá do templo de Jerusalém é permitida por Deus justamente, irmãos, para ilustrar, para simbolizar essas palavras de Jesus aqui. É um cenário histórico que aponta para algo ainda maior, mais intenso, que é o que acontecerá no final dos tempos. Um dos temas mais polêmicos, né, quando nós falamos aqui sobre isso, sobre o final dos tempos, é justamente se a igreja passará ou não pela grande tribulação. E esse trecho que nós acabamos de ler aqui, pelo fato de Jesus estar falando ao seu povo justamente, os seus discípulos, os seus seguidores, são alguns textos utilizados para se defender que sim, que a igreja vai passar pela grande tribulação. Como eu falei lá no começo, nós já tivemos uma oportunidade que nós citamos todas as posições, né? Trouxemos os textos bíblicos que cada uma defende e tudo mais. Então o nosso foco não vai ser se aprofundar nessa questão aqui agora, tá? Eu tenho a minha opinião, a minha forma de pensar, mas nós não vamos entrar nisso nesse momento. Por quê? Porque a grande questão aqui para Jesus, irmãos, sobre o fato para Jesus, ou melhor, para nós, né? Jesus já sabe, mas para nós, sobre essa questão, se nós vamos ou não passar pela grande tribulação, não é especificamente saber se nós vamos ou não passar. Não é isso que importa. O que importa é nós estarmos preparados para toda e qualquer situação. Nós precisamos conhecer, nós precisamos saber, nós precisamos ter intimidade suficiente com Cristo e com a sua palavra para estarmos preparados, para que nós não sejamos enganados. É muito melhor, irmãos, chegar lá e estar preparado para a tribulação e ela não acontecer, do que chegar lá, não estar preparado para uma grande tribulação e ela acontecer.
Nós não temos como afirmar com 100% de certeza isso. São situações, são questões que estão no poder de Deus. Talvez por preferências que temos, a gente tenha certeza e convicção de determinada situação. Eu tenho a minha certeza, a minha convicção. Mas nós precisamos estar preparados. Irmãos, muitos de nós não estamos preparados nem hoje para as pequenas perseguições que nós temos sofrido nas nossas vidas, no nosso trabalho, nas redes sociais, perseguições impostas de repente, de forma indireta, por lideranças superiores a nós, governos. Será que nós estamos preparados, irmãos? Será que nós estamos preparados para o dia que nós não teremos mais acesso à Bíblia, por exemplo? Será que nós teremos consciência? Será que nós teremos a mínima lembrança do que a palavra do Senhor tem a nos dizer? Além de estarmos preparados, nós também devemos descansar. Como que nós vamos descansar sem saber se vai ter provação, a grande tribulação ou não, se nós vamos passar ou não, aliás? E aí, não dá para descansar, dá, sabe por quê? Porque se tivermos que passar, a certeza, a convicção que nós temos é que o Senhor cuidará de nós. Ou Ele nos livrará da tribulação, ou Ele nos livrará na tribulação. Isso é um fato consumado, irmãos. A grande tribulação, ela envolve 3 marcas principais: a apostasia, a depravação moral e o anticristo. Será um tempo de angústia, de dor. Irmãos, apostasia, depravação moral e o anticristo, nós já estamos vivendo tudo isso nos nossos dias, há muito tempo. Quando nós lemos o livro de Apocalipse e percebemos como ele se apresenta a nós, eu falei bastante isso quando nós estávamos estudando, nós vamos vendo que as tribulações, as situações, em torno da volta de Cristo, elas vão acontecendo, a humanidade ela vai decaindo, no seu caráter, em sua personalidade, em sua moral, e o livro de Apocalipse, ele vai sempre piorando a situação, Começa ruim, piora, até não ter mais para onde piorar e Jesus volta. Essas são as nossas vidas. Se nós voltarmos no tempo, 50 anos atrás, nós vamos ver como era o mundo antigamente e como é o mundo hoje. A apostasia cada vez maior, a depravação do homem cada vez maior, e o espírito do anticristo cada vez mais atuante. Ainda pode ser que não através de uma figura de uma pessoa especificamente, mas o espírito do anticristo completamente atuante. Falando sobre a apostasia, versículos 4 e 5. E Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Agora lá o versículo 23 até o 26. Então se alguém disser a vocês, olhem, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Eis que tenho predito isso a vocês. Portanto, se disserem a vocês, eis que ele está no deserto, não vão lá. Ou se disserem, eis que ele está no interior da casa, não acreditem. Jesus deixa claro que uma das grandes marcas dos últimos dias será a propagação de um falso cristianismo. Nos nossos dias, irmãos, isso se manifesta na separação entre a fé verdadeira e a verdade revelada.
na ideia de que a salvação ou o verdadeiro entendimento de Deus não vem da cruz ou do arrependimento, mas que a ideia de Deus, o entendimento de Deus, vem de um autoconhecimento espiritual, de revelações particulares, ou de uma consciência iluminada, de certa forma. Da mesma forma como acontecia no antigo gnosticismo, que Cristo ele é reinterpretado, o pecado ele é minimizado, e a autoridade da Bíblia passa a ser relativa. É o que nós vemos acontecer nos nossos dias. Igrejas, pastores, líderes defendendo a ideia de que a Bíblia precisa ser atualizada, precisa ser reinterpretada para a nossa realidade. Abre espaço para um outro evangelho que não é o evangelho de Cristo. Novas seitas, novas doutrinas estão surgindo cada vez mais. O islamismo, por exemplo, recebe bilhões de seguidores. E a cada dia que passa, isso aumenta mais. O espiritismo e outros cultos, por exemplo, afro-brasileiros, crescem. Religiões orientais, como o budismo, como o hinduísmo, também cada vez crescendo mais. O misticismo que hoje invade as nossas igrejas, e nós nem percebemos. Tudo isso, irmãos, faz com que cada vez mais haja uma distorção da verdade bíblica. Introduzem o comércio dentro de um espaço sagrado. É dessa forma que o evangelho vai se tornando um produto e os crentes se tornam só consumidores daquilo. E a verdadeira fé começa a ser abandonada. E aquilo que deveria ser atribuído a Deus deixa de ser apostasia. Ele fala também sobre a depravação moral, versículo 12. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. O amor esfria e a consequência disso é que o ódio aumenta. A depravação do homem, irmãos, faz com que o mundo perca as suas referências claras. E as pessoas passam a viver sem limites. A família, ela se desintegra. As instituições, elas começam a entrar em colapso. Os valores morais são perdidos, são abandonados. É onde nós vemos aumentar o caos na sociedade. Se nós olharmos com cuidado para a realidade atual da humanidade, irmãos, nós vamos perceber que nós já estamos vivendo em grande escala essas coisas. Nós temos visto cada vez mais coisas absurdas acontecendo. Cada vez mais o que era errado se tornando certo, o que é certo se tornando errado. Mas no meio disso tudo, Jesus fala de uma outra coisa que nós precisamos ter. Ele fala sobre a perseverança dos salvos. É o próximo versículo 13. Ele diz: aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Em meio a esse mar de apostasia, de degradação, de depravação moral, Jesus ele destaca algo essencial para as nossas vidas: aquele que perseverar até o fim será salvo. Irmãos, o prêmio não é dado a quem apenas começa a corrida. Muitos começam a corrida, mas poucos ficam até o final. A salvação pertence àqueles que perseverarem firmes na fé. Jesus fala também sobre o anticristo, versículo 15: quando, pois, vocês virem situado no lugar santo o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel,
quem lê, entenda. Jesus menciona aqui o abominável da desolação, né? Citado pelo profeta Daniel. Para os judeus, irmãos, essa profecia, ela já tinha se cumprido no rei Antíoco Epifânio, no século II, que era um rei que matou muitos judeus, que proibiu o culto. E, além disso, eles também entendiam que essa profecia já havia se cumprido, justamente pela legião de soldados romanos que invadiram Jerusalém e destruíram aquele lugar. Isso depois de Jesus, né? Eles interpretaram isso. Então, todos esses eventos, todas essas questões físicas que eles enxergavam com seus próprios olhos, eram símbolos do anticristo final, daquilo que estava por vir. Nós temos que entender, como eu disse, o espírito do anticristo já está agindo no mundo. Ele se opõe a Deus, ele se levanta contra tudo aquilo que é a verdade de Deus. Só que no tempo do fim, o anticristo se levantará com um grande poder ainda maior, perseguindo a igreja. Ele exercerá controle, ele perseguirá, matará. Ele vai exigir que as pessoas sejam submissas a ele. Irmãos, o testemunho fiel de muitos crentes será a morte. Esse será o maior testemunho. Assim como foi dos apóstolos. O testemunho fiel deles foi prorrogado até o dia da sua morte. Eles morreram em defesa do Evangelho. O anticristo não é um partido, não é uma intenção ou só uma religião. O anticristo é um homem sem lei, uma espécie de encarnação do poder de Satanás, agindo com sua força, com sua autoridade. Porém, no auge do seu domínio, Cristo virá em glória, o destruirá com o sopro da sua boca. Ele será derrotado sem o esforço humano. Na batalha final, a única arma usada será a espada afiada que sai da boca do nosso Senhor Jesus Cristo. O terceiro sinal era o sinal que indica o juízo de Deus. Jesus deixa claro que guerras, terremotos, fomes, epidemias não são um fim em si mesmo, mas o princípio das dores. É o que ele diz no versículo 8. O juízo de Deus começa a se manifestar de forma progressiva, de forma pedagógica e de forma a advertir o seu povo, chamando o homem ao arrependimento. Irmãos, tudo isso que nós vemos acontecer, doenças, guerras, catástrofes naturais, tudo isso são sinais de alerta do próprio Deus, para que a humanidade se volte para Ele. Romanos capítulo 8, versículo 22, o apóstolo Paulo diz que a criação geme e suporta angústias até agora. O mundo criado, que deveria refletir a ordem, a harmonia e a glória de Deus, está completamente desajustado por causa do pecado. Por isso, irmãos, terremotos, fomes, doenças, epidemias não são acidentes de percurso na história da humanidade. São sinais de um mundo que perdeu o seu eixo espiritual e que vive sob os efeitos do pecado, sob os efeitos da queda. O homem moderno, ele confia no progresso, na ciência, no poder político, militar, como salvadores da pátria, salvadores de suas vidas. Só que ele descobre que ele não pode controlar a história. Ele não pode garantir sequer a sua própria sobrevivência.
O discípulo de Cristo, irmãos, vive no meio de guerras, de fomes, terremotos, mas com os olhos firmes na promessa de que aquele que perseverar até o fim será salvo. Irmãos, a própria palavra perseverança significa que você continuou no meio do problema. Se não tiver problema, não existe perseverança. Existe descanso. Se nós precisamos perseverar até o fim, significa que nós vamos ter um monte de BO no meio da nossa vida para a gente resolver. Significa que nós vamos ter um monte de perseguição. Significa que nós vamos sim sofrer com doenças, com problemas, com a nossa saúde, com relacionamentos. Mas nós precisamos perseverar até o fim. Porque a promessa, para quem viver dessa forma, é a maior de todas, irmãos. Por isso, nós precisamos viver com os nossos olhos no que é eterno. Jesus, ele começa esse sermão anunciando a destruição do templo, que era o maior símbolo religioso, nacional, espiritual de Israel. E essa palavra confronta diretamente, irmãos, a nossa tendência de depositar a nossa segurança em estruturas que nós podemos ver, que nós podemos tocar, sejam instituições, tradições, o sistema religioso, a estabilidade política, prosperidade material. O coração humano, ele continua inclinado a admirar templos externos. Enquanto isso, ele está ignorando a sua fragilidade interna, a sua fragilidade espiritual. Igrejas podem crescer numericamente e crescer em sua estrutura como um todo, e ainda assim, a presença de Deus pode estar ausente no meio deles. Jesus nos ensina que nenhuma estrutura substitui a fidelidade espiritual. A verdadeira segurança do povo de Deus não está naquilo que nós podemos ver e tocar, está na palavra que permanece para sempre. Tudo passará, a palavra permanecerá. O cristão, irmãos, ele não despreza a história, ele não despreza a criação, a igreja visível, as estruturas, nada disso deve ser desprezado. Mas o verdadeiro cristão, ele entende que todas essas coisas existem para servir a um propósito, que é o de glorificar a Deus, enquanto nós aguardamos a consumação do reino. Tudo que temos e o que nós somos neste mundo serve única e exclusivamente para glorificar o nome de Deus. Além disso, permaneçamos firmes na verdade, mesmo em meio ao engano e à apostasia. Esse é um dos primeiros alertas de Jesus sobre os últimos tempos. Tenham cuidado para que ninguém os engane. Irmão, se Jesus falou para nós termos cuidado, é porque o engano ia correr livre. E ele mostra o perigo do engano espiritual. Eu sempre digo isso, que não é porque tem o nome de Deus no meio que é de Deus, que vem de Deus. Não é porque está ali pregando, está falando, está cantando sobre Deus, que é de Deus. Falsos cristos, falsos profetas, falsos crentes, falsos ensinos, são marcas constantes do período que antecede a vinda de Cristo. Irmãos, cada dia que passa está mais próximo da vinda de Cristo. Então, cada dia que passa, mais falsos cristos surgirão, falsos ensinamentos surgirão. E isso mostra que o maior risco para a igreja não vem só de fora, de perseguições. O maior risco da igreja vem de dentro, por meio da distorção da verdade, do verdadeiro evangelho. Por isso que Jesus diz que esses enganos seriam tão sutis que, se possível,
enganariam até os eleitos. Ainda bem que os dias serão abreviados, irmãos, por misericórdia do Senhor. Porque se isso não acontecesse, não sobraria um sequer. A única proteção do crente contra isso é o profundo conhecimento das Escrituras. É uma fé firmada no poder de Deus. Sabe quando você conhece tanto uma pessoa, tanto, mas tanto, você tem tanta intimidade, que você conhece os detalhes da vida de alguém, que nada daquilo que falam para você sobre essa pessoa te engana? Porque você já conhece essa pessoa, você sabe que ela não seria capaz de fazer algo que você ouviu sobre ela. É a mesma coisa com Deus. Se nós o conhecermos de tal maneira que aquilo que falarem sobre Ele, que não for verdade, não nos confunda, nós estaremos tranquilos. Se nós conhecermos e tivermos intimidade com o Senhor o suficiente, irmãos, para que nós não sejamos enganados pelos falsos ensinos, pelos falsos cristos, pelos falsos mestres, nós estaremos protegidos contra todas essas questões. Nós somos chamados não só para crermos, mas para discernirmos também. Não basta sentir, ter experiências, é preciso fidelidade à palavra revelada. Entenda que permanecer fiel até o fim não é um esforço humano que acontece de forma isolada. Se nós permanecemos, irmãos, e permanecermos até o fim, é porque a graça do Senhor nos preservou para que nós pudéssemos fazer isso. Essa graça, ela se manifesta por meio de vigilância, de um conhecimento sólido da palavra, de um amor sincero pela verdade. Em tempos de confusão espiritual, perseverar é um ato de fé e de obediência. Por isso, persevere. Persevere naquilo que o Senhor te ensinou, naquilo que o Senhor te conduziu até hoje. E eu não estou falando de estruturas, não é sobre estruturas, não é sobre ministérios, não é sobre paredes, é sobre o Evangelho de Cristo. É sobre isso que a nossa perseverança deve estar. Ainda que nós estejamos no leito de um hospital, à beira da morte, nós precisamos perseverar na fé que nos salvou em Cristo Jesus. É disso que o texto está falando, é disso que Jesus está falando. Não importa onde vocês estejam, como vocês estejam, perseverem na fé. E por último, vivamos a vigilância ativa e a esperança perseverante. Ao mesmo tempo em que o mundo caminha para o fim, o evangelho do reino continua avançando, revelando que antes do juízo, Deus ainda derrama graça às nações. É o que nós estamos fazendo aqui. Sempre que nós nos reunimos, sempre que nós cultuamos, sempre que nós ministramos o evangelho, nós estamos sendo instrumentos nas mãos do Senhor, para continuar dizendo que Ele ainda está derramando graça sobre as nações. A nossa esperança, irmãos, não está na ausência de sofrimento. A nossa esperança está na promessa de que o Filho do Homem voltará em glória para nos buscar, e que um dia isso tudo vai acabar. Cada dia se torna uma oportunidade que nós temos de glorificar a Deus, de servir o próximo, de proclamar o reino, sabendo que a história não caminha para o caos, mas para o trono do Rei, que reina de forma soberana e eterna. Então esse texto, irmãos, nos leva ao centro de tudo, ao centro da história. Jesus Cristo, o Senhor soberano do tempo, da igreja, do futuro, que não apenas anuncia o fim, mas que governa cada detalhe até que isso aconteça. Por isso, a esperança
do crente não está nos sinais em si, está na pessoa por trás dos sinais. Enquanto nós aguardamos a volta de Jesus, nós precisamos viver firmados na sua palavra, porque é ela que nos sustentará em graça, nos dando condições, força, sabedoria, para que nós continuemos trabalhando na missão. Amém?